Salve, salve, galerinha! Muito bom ter você comigo mais uma vez no meu canal Cultura e muito mais. E hoje passando para resenhar uma saga que eu achei muito interessante, né? São 11 livros de uma escritora norte-americana chamada Kiera Cass, né? Que inicialmente ela publica uma obra que chocou muito o público leitor, principalmente o público adolescente, juvenil e alguns jovens, e por que não também adultos e idosos, né? Ou seja, essa obra ela é a faixa etária, né? Digamos assim, né? Ela não escolhe uma faixa etária, né? Não tem uma faixa etária específica, mas o público maior, sem comentário algum, é o público adolescente, o público jovem. Então vamos lá, galera, sem mais demora, vamos falar da obra A Seleção. Venha comigo então. Então, galerinha, para falarmos dessa saga A Seleção, é muito interessante nós falarmos o seguinte. Para contextualizar essa saga de Kiera Cass, inicialmente, né, escreveram-se 3 livros, né, em 2012, 2013, escreveram-se 3 livros e aí fez tanto sucesso nos Estados Unidos e outros países também, que a escritora então resolveu escrever mais obras relacionadas a essa trilogia, digamos assim, né? E aí foi ganhando sucesso, repercutiu mundialmente, surgiu até a proposta da Netflix, né, fazer um filme relacionado a essa saga, e isso mexeu muito com o público leitor e fã dessa saga, né? Então todo mundo está nessa expectativa ainda que a Netflix lance este filme, né? Então todo mundo está nessa espera aí louca. Mas vamos falar um pouquinho dessa dita saga que é tão comentada, que é tão lida, que é tão explorada desde os adolescentes, jovens, juvenis, adultos, enfim, idosos, gente de toda a idade. Tanto no público masculino quanto feminino, não existe essa questão de não sei por que está falando de princesa, esse tipo de coisa, é o mais voltado para o público feminino. Negativo. Quem gosta de ler se encanta também no momento que estiver lendo essa saga. Então é uma dica aqui do Carlos para você. Então, galera, vamos lá. Para falarmos da obra A Seleção, primeiramente, que é o primeiro livro aí dessa saga, né? E claro que eu não vou falar de todos os livros, mas eu vou me prender um pouquinho nesse primeiro livro e te dar dicas para os outros livros posteriores a ele. Vamos contextualizar, então. Conta-se, então, que a Cass teve uma grande sacada, né? Ela, por ser professora de história também, ela acabou trazendo um pouquinho da história para dentro dessas narrativas. E o interessante também, pessoal, que essa saga é escrita de forma a escrever na linha da distopia. O que seria isso, distopia, né? Distopia, segundo vem de origem grega, né? Que quer dizer um lugar ruim ou um lugar distante onde vive-se na opressão. Então, a obra ela baseia mais ou menos nesse sentido aí. Então, como assim? Vamos pensar o seguinte, segundo então essa distopia de Kiera Cass, né, esse imaginário dela, houve uma terceira guerra mundial, e nessa terceira guerra mundial, os Estados Unidos entra em confronto direto com a China e acaba que perdendo essa guerra. E aí, depois dessa perda, digamos assim, ele passa a ser uma colônia da China, né? Então é Estados Unidos da China o nome desse país. Depois houve uma outra guerra, a Quarta Guerra Mundial, e nessa Quarta Guerra Mundial, esse Estados Unidos da China passa a ser chamado agora de Ileia. E a Ileia é um país onde o mundo todo está totalmente desconfigurado, né? E Ileia em si passa a ser uma monarquia, né? Um regime monárquico, ou seja, o rei, a rainha, príncipe, princesa, aquela coisa toda. E é interessante também que houve uma configuração no meio social diante de tudo isso. Ou seja, em Ileia, o povo era dividido em castas. Sim, galerinha, 8 castas. Sendo que a primeira casta é a casta da realeza, né, da monarquia, aquela coisa toda. Na segunda casta já vem a casta dos políticos, das pessoas mais influentes. Na terceira casta vem, é claro, a casta dos professores, daquela camada bem importante também da sociedade, dos médicos, né, dos engenheiros, enfim. E assim vai descendo a casta, até chegar na oitava. Na oitava casta é aquela
casta do povo mais paupérrimo, digamos assim. Aquela classe onde tem pessoas em que vive na parte marginal da sociedade. É aquela parte onde o povo vive oprimido e estão em extrema pobreza. É essa que é a grande questão. E, galerinha, e para falarmos disso também, dessa distopia, convém eu te chamar a atenção, vou te apresentar alguns personagens, né, para nós falarmos então da narrativa propriamente dita. Diante desse contexto que eu falei para você, surge uma personagem muito interessante chamada América. Olha que interessante, olha o título, é a própria ironia, né? América. Né? Vamos entender isso mais à frente, quando você estiver aí estudando, se aprofundando nessa saga. Você vai entender o nome de cada um dos personagens. E aí tem um namorado dela, né, que é o Aspen, né? Aspen, namorado de América, e América pertence à casta 5. Né? A casta 5 é aquela casta dos artistas que ainda não ganharam a fama, que ainda não ganharam muito dinheiro, enfim. E a casta de Aspen, seu namorado, é uma casta abaixo dela, que é a casta 6. Né? Já, claro, você tira aí que ela está acima dele na camada social e, por sua vez, mantém uma relação proibida, digamos assim. Né? A sua família não iria aceitar nunca isso aí. Por quê? Porque se ela viesse a casar com Aspen, ao invés dele ascender a classe dela, isso pela lei de Leia não era possível. Se você fosse infringir essa lei, o que aconteceria? Quem está acima desce para a casta de quem está ali na inferior. Então, nesse sentido, ela seria da casta 6, se acontecesse isso. Então, ela namorou com ele durante aí 2 anos, né, 2 anos escondidas, até que surge uma proposta muito interessante. Também outra questão, galerinha. Nesse contexto de Leia, nesse contexto da monarquia, existia uma tradição que, quando o rei tinha um filho, e esse filho, claro, ia suceder a coroa ali, né, ia ser o rei futuramente, ele, por ser príncipe, deveria escolher uma esposa para ele. E era a tradição de Leia escolher uma princesa do povo. Ou seja, havia ali uma seleção para 35 moças, e essas seriam escolhidas, uma delas seria escolhida para ser a rainha, para ser a princesa, né? Para ser a esposa do príncipe. E aí, como já estou falando desse contexto de dentro da narrativa, o nome do príncipe é Maxon. Né? Isso, galera, Maxon. Maxon, então, está dentro desse processo aí para a escolha de sua futura esposa. E aí surge então essa grande oportunidade. Por que, gente, grande oportunidade? Além de uma moça sair lá no meio do povo para ser esposa ali do príncipe, a família, no processo da seleção, as meninas que forem escolhidas vão passar um certo tempo lá, essas 35 que forem escolhidas, vão passar um certo tempo lá dentro do palácio, desfrutando de tudo do bom e do melhor. E aí, além do mais, as famílias dessas moças irão receber aí uma grana bem interessante, um cheque mensal aí bem interessante. Então era muito legal que uma das moças aí fosse escolhida, as famílias ficariam, claro, muito felizes, né? Porque de certa forma iria ajudar financeiramente. E olha que interessante também, gente. E como a América era da família que era da casta 5, né? Que passava por alguns perrengues financeiros, digamos assim, então via nisso uma boa oportunidade. E o seu namorado, que era o Aspen, que é da casta 6, também olhou para ela e falou o seguinte: por que você não participa dessa seleção? E ela não queria, obviamente. Ela tinha assim, ela não ligava para esse negócio de dinheiro, fama, essas coisas, não. Ela queria unicamente viver esse amor com Aspen, né? E Aspen, por sua vez, via nela também um futuro, só que quando ele olhava para a sua condição financeira, ele via que não tinha como. Então ele viu nessa oportunidade da seleção uma estratégia para futuramente, né, levantarem uma grana e casarem. Então era essa a principal ideia de Aspen. E aí aconteceu o seguinte: ela se inscreve, então a família vê isso uma boa ideia, escreve América para essa seleção e, para surpresa dela, ela foi escolhida dentre as várias moças para compor esse quadro de 35 moças que irão fazer parte dessa seleção. E aí vai-se para o castelo, vai-se para a corte lá,
conhece, então, de forma tão inusitada, de forma não tão convencional, digamos assim, o Príncipe Maxon. E aí você vai saber por que no momento que você estiver lendo. Quando você lê isso aí, você vai achar muita graça. Por quê? Porque a América ela tinha um gênio assim, muito forte, digamos assim. Ela era muito opiniosa, mas ela era muito justa em tudo que ela fazia. E foi esse ponto aí que encantou muito o Príncipe Maxon. E aí, de posse disso, os dois começam a nutrir ali uma certa amizade, porque Maxon vivia no castelo, então ele tinha uma vida assim muito solitária. E ele queria, além dessas moças aí, das 35, ele queria escolher um, mas ele queria ter também amizades. E ele viu na América, por ser da mesma faixa etária que ele ali, ela ser uma pessoa muito diferente, uma moça muito diferente. E isso encantou. Ele quis, antes de tudo, nutrir uma certa amizade com ela. Sim, galera, pormenores à parte aí, vamos mais adiante. E nesse contexto todo, a gente vai perceber que, claro, vai existir várias intrigas entre as escolhidas ali, várias moças no lugar só, naquela discussão, naquela concorrência ali. Existem diversas castas ali diferenciadas, casta 5, 6, 7 também, 2, 3. De todas as castas foram escolhidas, né, moças ali. Por quê? Porque era uma forma estratégica também da própria realeza fazer assim. Né? Porque era uma forma de você unir o povo à realeza, à monarquia e somar força. Por quê? Diante de todo esse contexto político aí existente, da camada social também, existia um grande porém. Tinha dois grupos de rebeldes que eram contra o sistema, né? Então tentavam de todas as formas invadir o castelo, acabar com esse sistema monárquico e tentar suscitar, né? Ou resgatar aquele passado, né? Aquela história, aquele passado histórico ali que era os Estados Unidos, torná-lo novamente uma grande potência. E aí olha que interessante, aí nós vamos entender o porquê que o nome da protagonista, da principal, se chama America Singer, ou América, né? América, o pai de América antes era um rebelde também, fazia parte desses grupos revolucionários. E ele coloca o nome de sua filha de América de forma estratégica. Interessante, pensemos também, gente, mais tarde, depois que você estiver lendo outras obras aí, outros livros da saga, que são 11, né? 11 livros aí que contam, que vai se estendendo as histórias, aí, até o casamento e tal, enfim, dos filhos que irão surgir. Eu não vou falar com quem a América vai casar, se é com o seu namorado Asper ou se é com o príncipe Maxon. Isso aqui você vai descobrir, né? Que eu vou deixar essa curiosidade para você. E é interessante também, gente, que essa obra, a seleção, né, inicia, né, com esse processo todo de escolha, uma possível esposa para o príncipe, e vai se estendendo, né? Vai se estendendo com diversas aventuras dentro também. Sim, gente, não é somente essa questão do romance em si, da historinha de princesa com príncipe, aquela coisa, não é somente isso. Existem diversas tramas, diversas estratégias, diversos mistérios, também traições, a questão do contexto histórico ali envolvido, das guerras também. Muito interessante, eu super te recomendo. Eu estou com uma obra aqui em mãos, as outras obras estão aí em empréstimo, estão em outros lugares também, mas eu trouxe um para te mostrar aqui, que é a Elite, que é a segunda obra aí dessa saga. Né? A primeira é a seleção, depois vem a Elite, depois vem a escolha e assim por diante. Então, essa aqui, a Elite, das 35 moças que foram escolhidas para fazer parte desse processo da seleção, nesse segundo livro já mostra que estão apenas 6. Né? As outras já foram dispensadas, né? Não passaram em todos os testes, não foram escolhidas pelo Max. E aqui já está a Elite. A Elite por quê? Porque são 6 moças que estão ali nesse processo. E uma delas é a América. E aí você, no decorrer da narrativa, você vai conhecendo outros personagens, você vai se encantando por todos eles. Né? E é muito interessante também porque nos prende. É uma leitura muito gostosa, gente. Muito gostosa mesmo. Por quê? Até mesmo para as pessoas que não têm hábito de ler, quando você pega essa obra de Kiera Cass, você verifica que é uma leitura muito prazerosa, muito gostosa mesmo, porque você vai se prendendo ali, no piscar de olho você já está no finalzinho da obra. Né? Então, para as pessoas que você conhece que não gostam de ler, recomende também. Né? E aí você vai ver que ela vai estalar assim os dedos, mentalmente falando,
e ela vai começar a gostar de leituras por conta que essa obra não faz isso, tem esse poder de fazer isso com a gente, né? Então, super recomendo. Essa foi mais uma resenha aqui no nosso canal Cultura e Muito Mais. Super te recomendo essas obras de Kiera Cass, né? Que é a seleção, a saga, né? A saga desse livro, né? Muito interessante mesmo. Eu super te recomendo. Beijo no coração de todos. Você que não é inscrito, você que gostou, deixa lá seu like, deixa seu comentário. Você que já leu, você que não leu, deixe também seu comentário. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Estamos juntos, galerinha!